bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai dar prosseguimento na conversa sobre as siglas do movimento LGBTQIA+. A letra T é o tema da nossa conversa de hoje. Essa letra diz respeito às pessoas trans, e ela tenta abarcar uma série de identidades não cisgêneras. Os transexuais, mulheres transgêneras, homens transgêneros, transmasculinos, travestis e pessoas não binárias. É uma letra que geralmente causa muita confusão na cabeça das pessoas. Qual é a diferença entre um transexual e uma travesti? Ou entre um transgênero e um transexual, por exemplo? Vocês sabem por acaso? Se não sabe, vem com a gente que a gente chega lá. Vinhetinha do projeto. O termo transexual é um termo um pouco mais antigo, de uma época em que ainda não era bem clara a diferença entre sexo biológico e gênero. Transgênero é um pouco mais atual e leva em conta essa diferença. Eles significam basicamente a mesma coisa: pessoas que não se identificam com o gênero imposto ao nascimento. Ou seja, sabe aquela informação que o médico dá no ultrassom do pré-natal? Vocês vão ter uma menina, vocês vão ter um menino. Não é bem assim. Não é o médico que determina isso, nem é o genital com o qual o bebê nasce. Isso é uma condição vivida e experienciada pela própria pessoa. É um entendimento, uma percepção quanto a si própria. A transgeneridade é um processo social, assim como a cisgeneridade. Entretanto, a condição T foi por muito tempo considerada doença, como se algo estivesse errado com essa pessoa. Mas desde 2018, a Organização Mundial da Saúde, OMS, retirou o CID, Código Internacional de Doenças, a condição transgênera. Mas te liga, hein? Não vai sair por aí corrigindo quem se define como transexual. Não tá errado. E não é da tua conta o rótulo alheio. Mas como saber se uma pessoa é transgênero? Em primeiro lugar, é bom a gente deixar de lado essa ideia de que alguém parece trans e outras pessoas nem parecem trans. Essas falas são ofensivas e grosseiras e a gente não age assim, né? Deixa as pessoas. Tu paga os boletos dela? Não, então deixa a pessoa. É bem ofensivo isso, sabia? A menos, é claro, que tu saia por aí perguntando para as pessoas na tua volta se elas são cis ou não. Mas como a gente sabe que tu não faz isso, a gente vai te dar uma dica. Para saber se uma pessoa é trans, tu pode esperar que ela te conte, se ela tiver vontade. E nunca, jamais, pergunte para ninguém sobre cirurgia, sobre hormônios ou sobre a genitália de uma pessoa trans. Isso não é da tua conta. É importante aqui a gente destacar que a condição de transgeneridade, travestilidade, não são doenças. São condições de existência dessas pessoas, diferente de outras tantas. E elas não são doentes ou loucas e não precisam de nenhum tipo de cura. A psicologia, na palavra de sua organização de classe, o Conselho Federal de Psicologia afirma, abre aspas, a transexualidade e a travestilidade não constituem condições psicopatológicas, ainda que não reproduzam a concepção normativa de que deve haver uma coerência entre sexo biológico, gênero e desejo sexual. Fecha aspas. Inclusive, o próprio Conselho orienta os psicólogos a considerar e respeitar a diversidade subjetiva da pessoa que livremente opta pelo processo transexualizador. Nome horroroso e meio transfóbico, né? Mas que garante o direito constitucional à saúde, ao atendimento humanizado e livre de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. A gente pode notar, então, que qualquer tipo de cura imposta a pessoas T é uma baita picaretagem e má-fé. Os psicólogos são orientados a trabalhar no sentido da integralidade do atendimento psicológico e da humanização da atenção, não estando condicionado, restrito ou centralizado no procedimento cirúrgico de transgenitalização. Quer dizer que não importa se a pessoa operou ou não, ela deve ser respeitada em sua expressão de gênero. E os profissionais da saúde, bem como a sociedade em geral, precisam deixar de ser transfóbica e acolher as pessoas trans em suas singularidades. Precisamos valorizar a diferença ao invés de hostilizá-la. A gente precisa, enquanto sociedade, modificar a forma como a gente enxerga e trata as pessoas trans. O Brasil é o país que mais mata travestis e transgêneros no mundo. E a gente não pode continuar compactando com essa realidade. A gente precisa transformá-la. Esse projeto é um pouco sobre isso. Pessoas trans podem ser binárias ou não binárias. As binárias são as mulheres e os homens trans. Isso quer dizer que essas pessoas não se identificam com o gênero que foi imposto no nascimento delas, mas sim com o gênero oposto. Muitas aspas aqui.
As não binárias, por outro lado, são as pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher. Elas podem ser agênero, bigênero, gênero fluido ou simplesmente não binárias. Peraí, vamos falar um pouco sobre essas categorias. Pessoas agênero são aquelas que não se identificam com gênero algum. Agênero não é um gênero, mas uma identidade. A gente vive uma sociedade orientada pelo binário, que limita identificações e orientações a apenas duas possibilidades. Essas existências estão muito mais próximas de um prisma multifacetado e cheio de cores do que o binarismo homem-mulher. É importante também não confundir o termo agênero com assexual. Em linhas gerais, o primeiro trata da não identificação com o gênero, identidade e gênero, enquanto o segundo fala sobre não sentir atração sexual, orientação sexual. Pessoas bigênero são pessoas com identidade que expressa dois gêneros simultaneamente. Esses tais gêneros eles não precisam necessariamente incluir homem e ou mulher. Uma pessoa bigênero pode combinar, por exemplo, na maneira como ela performa o gênero, elementos que são entendidos como masculinos e femininos, simultaneamente. Ela pode ter ambos os gêneros ao mesmo tempo, sem fluidez ou mudança na intensidade. Pode ter um gênero de cada vez, ou sentir mudanças na intensidade de gênero. Ter os dois gêneros, mas algumas vezes um deles está mais forte ou mais fraco que o outro, entre tantas outras combinações. Pessoas gênero fluido são pessoas cujas identidades de gênero passam por mudanças de tempos em tempos. Essas mudanças podem ser graduais ou súbitas, podem ser constantes ou inconstantes, podem ter mudanças diárias, semanais, mensais, semestrais, anuais, bianuais, em intervalos de tempos aleatórios. Pode mudar entre gêneros definidos ou indefinidos, como o próprio termo diz, fluido, em movimento. E as travestis? Onde elas ficam no meio disso? Tem bastante gente que acha que a diferença entre um travesti e uma mulher trans é que uma fez cirurgia e a outra não. Mas não é por aí que a coisa vai. Mulheres trans que não fizeram a cirurgia de redesignação seguem sendo mulheres. A travesti é, na verdade, um gênero, assim como homem e mulher. Uma travesti não é um homem nem uma mulher, é uma travesti. É um gênero que só existe aqui na América Latina, principalmente no Brasil. Fora da América Latina, a palavra travesti quer dizer travestir-se, se vestir com roupa de outro gênero. Aqui, a gente chama isso de crossdresser, não vai confundir as coisas. Segundo a pesquisadora Letícia Nascimento, que é uma autodenominada travesti preta, gorda do candomblé e é muito maravilhosa, a identidade travesti se localiza dentro das múltiplas expressões de feminilidades e mulheridade. Mas sempre devemos lembrar que é a pessoa que se auto-identifica, ela é que se autodetermina, e que corpos trans e travestis, quando recusam a suposta verdade biológica imposta pelo mundo cis, acabam sempre colocadas num lugar de precarização, num lugar de não existência, de não humanidade. E isso é um dos absurdos nos quais se apoia a transfobia, que é cruel e letal para essas pessoas. Citando a Letícia Nascimento, eu, travesti, assumi que sou divina e criei a mim mesma. Somos criadoras, crias de dores. A vida se faz frente à morte voraz. Pessoas trans não aparecem em um vácuo. Antes de se entender como trans, essas pessoas estavam vivendo dentro de um gênero imposto. Por causa disso, as pessoas trans passam por um processo de transição para se descobrirem uma expressão de gênero diferente, de que vinham tendo antes. Adaptar o guarda-roupa é geralmente a primeira coisa que elas fazem. E não tem regra, pode pular de cabeça em um guarda-roupa masculino ou feminino, ou ainda pode misturar as duas coisas. As meninas trans geralmente pegam a maquiagem que os homens trans jogam fora. Mas também não é regra. Mulher não precisa usar maquiagem. E homem pode usar maquiagem, se quiser. Cirurgias e hormonização também não são uma regra. Nem todas as pessoas trans sofrem de disforia. Só pra gente entender melhor, disforia é uma sensação de mal-estar, de desconforto constante, de ansiedade. É o oposto completo da euforia. Mas para quem sente que precisa passar por isso, é sempre muito importante procurar acompanhamento médico. Ninguém é menos trans por não querer fazer cirurgia ou não querer tomar hormônios. Não é isso que faz alguém ser trans de verdade. O Sistema Único de Saúde oferta, desde 2013 no Brasil, os procedimentos do processo transexualizador. Nossa, que palavrão bem estranho. Onde estão incluídos, por exemplo, a hormonização, a mamoplastia masculinizadora, a mamoplastia de aumento, as cirurgias de esterectomia, que é a retirada do útero, e as cirurgias de redesignação sexual, e tantos outros procedimentos que fazem parte do processo transexualizador, que ainda é muito restrito, bastante burocrático e sempre centrado no consentimento biomédico. A gente pode dizer que todo esse rolê, salvo raras exceções, é um grande balaio de violências transfóbicas,
Pois a pessoa trans, além de tudo que ela passa na família e na sociedade para conseguir ser quem ela ainda chega no sistema de saúde e acaba passando por um monte de perrengue e um monte de escrutínio por pelo menos 2 anos. Além da aparência, tem uma transição que é extremamente importante, a adoção do nome social. Se tu conhecesse uma pessoa trans antes dela adotar o nome, apaga de vez o nome de registro da tua cabeça. Esse nome não é mais dela. Respeite sempre o nome social das pessoas trans. Assim como os pronomes de tratamento. Se tu tens alguma dúvida sobre qual pronome usar com uma pessoa trans que tu acabaste de conhecer, não esquenta. Pode perguntar para ela qual pronome usar, mas pergunta com jeito, tá? Se por acaso tu errar o pronome, também não precisa esquentar a cabeça e muito menos fazer cena. Pede desculpa uma vez e não erra de novo. Não querendo pesar o rolê, mas já pesando. Essas iniciativas e essa divulgação dos conhecimentos sobre gêneros e sexualidade são muito importantes para que a gente possa mudar uma triste realidade que assola o Brasil há bastante tempo. De acordo com os dados da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, o país registrou 184 assassinatos de pessoas trans só em 2020, mantendo o Brasil no lugar do país que mais mata pessoas trans no mundo. É um quadro muito triste e revoltante que a gente precisa modificar urgentemente. E a gente entende que a educação pode contribuir para uma mudança nesse cenário. Quanto mais as pessoas entenderem, conhecerem e aprenderem sobre as existências trans, mais respeitadas e humanizadas essas pessoas serão. Parece maluco, mas é isso mesmo. As pessoas trans, especialmente as trans femininas, elas não têm status de humano. E isso precisa ser mudado. Como a gente comentou, não são só as pessoas trans que recebem um gênero imposto. Todo mundo passa por isso. Mas o que acontece quando os médicos não conseguem biologicamente dizer é menino ou é menina? Daí entramos em um dos próximos assuntos, as pessoas intersexo. Então fiquem ligados e assistam aqui no canal o material que a gente preparou com muito carinho para vocês. Até mais! Gostou do vídeo? Ficou interessado nesse tema e quer aprender um pouco mais? Então fica ligado nas nossas dicas de leitura. Primeira dica é o livro Transfeminismo, da Letícia Nascimento, que a gente citou aí durante o vídeo. Também queremos recomendar o Todos e Nenhum, Simplesmente Humano, de Jeff Garvin e Guilherme Miranda. Recomendamos também o George, do Alex Dino, e A Arte de Ser Normal, da Lisa Williamson. Por hoje é só. Até a próxima!